Oi, pessoal de Morro Redondo, que está sintonizado na Rádio Bonfim FM, escutando o programa Alô, Alô, Morro Redondo. Aqui é Lolita Goldschmidt falando. Eu sou produtora, palhaça e idealizadora do espetáculo Riso de Mãe é Coisa Séria, que teve aí na cidade ontem. E aqui comigo tá o Leandro e a Jaqueline, que são integrantes da equipe. Eles vão dar um oi para vocês. Oi, pessoal! Oi, gente de Morro Redondo, foi muito bom estar com vocês ontem de noite. Plateia linda, foi um prazer apresentar aí, viu? Então eu vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho para vocês sobre como surgiu o espetáculo e também tudo que a gente está planejando realizar com ele. O embrião desse espetáculo, ele surgiu em 2023. Eram pequenas cenas, uma ideia de colocar no mundo, né, questões sobre a maternidade. Eu sou mãe de 2 filhos ainda na primeira infância, né? Então, eu gostaria muito de dividir com outras mulheres as coisas da maternidade que me atravessam, e eu comecei a pesquisar sobre isso. Na época, eu estava fazendo doutorado na URGS, né? E no PPG Edu, na educação, e comecei a investigar o riso com mulheres mães em situação de pobreza. Então, criei uma pequena cena inicial e fui para algumas comunidades periféricas de Porto Alegre para mostrar a cena para as mulheres, para ouvir o grupo, para ver se a gente tinha identificação, né? Se essas questões que me atravessavam como artista, enfim, mãe artista, autônoma, também atravessava outras realidades. E foi muito intenso e muito potente. Então, eu pensei, vamos deixar crescer, já que essa ideia está tão pulsante em tantas mulheres, né? E eu comecei a escutar os relatos dessas mulheres que participavam da pesquisa e também de outras mulheres que cruzaram o meu caminho. Fui pesquisando em literatura e a história começou a se moldar, a se formar, né? E esse foi o embrião mesmo do espetáculo lá em 2023. Então, como eu contei para vocês, começou uma pequena cena e eu fiquei muito apaixonada por ela. A primeira cena foi com direção da maravilhosa palhaça Carla Conká, que é integrante do Marias da Graça, que é um grupo pioneiro em palhaçaria feminina no Brasil. E eu comecei a mergulhar um pouco mais nos estudos da palhaçaria feminina, que eu acho bem importante de colocar aqui a grande diferença da palhaçaria que a gente tem feito ultimamente para a palhaçaria clássica, né? Porque quando a gente fala em palhaçaria, a primeira imagem que vem é daquele palhaço clássico, né? Aquele palhaço que muitas vezes vai chamar o público, vai até dar uma debochadinha de alguém que estiver meio fora do padrão, ou vai jogar uma torta na cara. É claro que nem todo clássico faz isso, mas existe, assim, um imaginário que leva para isso. Então eu gosto de falar, olha, essa palhaçaria que a gente está propondo aqui, ela é uma palhaçaria muito contemporânea, né, que está ligada com esse movimento da palhaçaria feminina, que vai trazer os atravessamentos que nos incomodam, né, e que a gente tem vontade de falar para poder fortalecer as nossas narrativas, questionar os nossos discursos e, quem sabe, mudar um pouquinho aí da nossa realidade. Então, a gente coloca uma lente de aumento, né, nessas questões, para a gente poder dizer, ó, eu tô passando por isso aqui, mas tem um monte de gente que passa. Então, a gente vai rir, mas não vai rir de alguém, a gente vai rir com alguém. E esse riso, ele nos transforma, né? Então, lá na minha pesquisa, eu comecei a estudar as pedagogias do riso. Tá, mas o que é isso, né? As pedagogias do riso são justamente isso, são as questões que a gente consegue se transformar como ser humano a partir do riso, questionar o nosso comportamento no mundo, o jeito que a gente se relaciona, né? Então, falando um pouquinho mais da maternidade, essa tarefa do cuidado que tanto a gente ouve falar, né? A mãe é que cuida, né? O cuidado é com a mãe. Então, como assim o cuidado é com a mãe, né? Claro que a mãe cuida. A mãe vai cuidar, mas o cuidado ele é de todo mundo, porque se não for de todo mundo,
Essa mulher que é mãe, ela vai ficar sobrecarregada, ela vai ficar muito cansada, ela não vai ter tempo de cuidar dela, ela não vai ter um tempo de qualidade, né? Não vai conseguir dormir direito, tomar um banho. Estou falando, claro, dos filhos ainda muito pequenos, mas a sobrecarga materna, né? A dupla jornada de trabalho, ela vai se reproduzir mesmo quando os filhos crescem. Então, essa mulher vai trabalhar na rua, muitas vezes, né? Vai trabalhar num horário de trabalho, vai voltar para casa e vai fazer todas as coisas dentro de casa. E a questão que mais pesa e que eu percebi na maioria das mulheres que eu conversei é que a carga mental é o que mais cansa. Tá, como assim? A carga mental, que são as questões que tu tem que pensar sobre o cuidado, a criação dos filhos, que normalmente também recai sobre as mulheres, né? Que é o calendário de vacina, introdução alimentar, será que está na época de levar no pediatra? Tem a matrícula na escolinha, o que eu vou mandar de merenda? Será que essa roupa ainda serve? Por mais que a gente tenha, né, algumas de nós, enfim, uma divisão de tarefas, normalmente essa tarefa de pensar o que precisa ser feito, ela recai sobre a mulher. E isso é bastante cansativo, isso precisa ser dividido também. Então essa é uma das questões que está bem explícita no espetáculo. Falando um pouquinho ali, né, da minha pesquisa, mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês do espetáculo em si. Voltando então a falar do espetáculo, né? Comentei com vocês que a primeira cena que eu construí foi com a Carla com K, e depois eu fui criando mais 2 cenas com ela. A partir daí, o espetáculo, ele já tinha uma direção, né? Olha, eu quero falar de cansaço, sobrecarga materna, eu quero falar dessa divisão desigual, né, em relação a gênero, das pressões que uma mulher, mãe e não mãe também, sofrem a partir dessa questão da maternidade, né? Que tudo tu é cobrado, né? Se tu quer ter filho ou se tu não quer ter filho. Se tu vai ter um ou se tu vai ter 2. Tu vai amamentar ou tu não vai, tu vai dar mamadeira. Então, assim, são diversas questões que muitas vezes elas passam invisíveis. E essa questão da invisibilidade das mulheres e a invisibilidade, né, a invisibilidade do trabalho das mulheres e a invisibilidade da maternidade foi me dando a ideia de trazer uma super heroína que é a de hipotenusa, porque ela é a mãe, ela é a palhaça e ela é autônoma, ou assalariada, ou a estudante, ou a tantas outras coisas que nós mulheres nos desdobramos e ainda cuidamos aí das crianças, enfim, né? Então, na sequência desse trabalho, eu comecei a criar uma cena com a Melissa Dornelles, que é uma super palhaça, muito querida, e que veio, né, me orientar para o cômico. Ela me acompanha desde o início da minha carreira dentro da palhaçaria, né? A gente começou a hipotenusa, eu posso dizer assim que ela é madrinha da hipotenusa, porque foi junto com o trabalho dela e do Nick Mulheres Palhaças que a minha palhaça foi se despertando, né? Então, a gente trabalhou bastante, né? Também dentro dessa temática, trazendo um pouco a inspiração lá nas nossas avós, nas nossas bisavós, na minha mãe, na mãe da outra pessoa, nas maternidades diversas, para agregar nesse trabalho. E a terceira diretora, porque assim, temos 3 diretoras, né? É uma super amigona, a Ana Fux, que também, como as outras 2, é especialista em palhaçaria feita por mulheres, né? E tem uma pesquisa muito profunda dentro desse campo. E a Ana chegou para costurar esse espetáculo e criar cenas que vão atravessando uma cena e outra, né? Então ela faz a grande costura do espetáculo, botando detalhes, trabalhando na dramaturgia junto comigo. E aí vem, junto com a Ana, a Calise Cabeda para fazer assistência de direção. A Calise também é palhaça e ajuda aí a ter esse olhar de fora e dizer, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali, vamos melhorar nessas questões. Então nos juntamos uma mulherada para colocar esse trabalho
no mundo, né? Junto com tantas pessoas que agregam nessa equipe, porque eu tô solo em cena, né? É um solo de palhaçaria, mas é uma grande equipe porque a gente precisa mesmo de uma comunidade, né? Para criar esse filho querido que é o espetáculo. Então eu tenho muitas pessoas, mulheres, homens, né, que são parceiros, que são amigos, que são amigas, parceiras e que estão junto comigo nessa. E a Jaque, que está aqui comigo, que também é palhaça, ela entrou aqui como uma grande parceira das oficinas que acompanham o projeto, né? E também com o olho de fora, porque como a gente é amiga, eu tô sempre incomodando ela para me dizer, Jaque, como é que tá? O que tu achou de tal cena? E ela também é mãe, e ela vai falar bem aqui, ó, um pouquinho com vocês sobre a oficina que ela tem feito nas cidades, que é também em parceria com alguma palhaça local sobre palhaçaria feita por mulheres. Oi, gente. Aqui então é a Jaque. Eu também sou palhaça e tô na parte de assistência de produção junto com a Lolita, fazendo essas andanças por esses municípios aí, levando esse projeto do Riso de Mãe é Coisa Séria. Primeiro que quando a Lolita me convidou para fazer parte desse projeto, eu já amei o nome, né? Riso de Mãe é Coisa Séria. E porque sou mãe também, porque sou filha também. Então, em todas as nossas conversas, as relações com os nossos filhos e com as nossas mães alimenta a gente para esse projeto, para a gente ter o contato com as mulheres nesses municípios. Então, eu estou muito feliz, aprendendo muita coisa, né, com tudo isso. Uma das etapas também que eu gosto muito de fazer nesse projeto é o encontro com as mulheres para a oficina, que a gente chama de vivência, né? Que é ali em torno de 40 minutos, uma hora, que a gente, eu junto com alguma outra palhaça local da cidade ou da região onde a gente faz alguns jogos de palhaçaria, especialmente feminina, e a gente mostra para essas mulheres essa possibilidade de ser uma mulher palhaça. O que é ser uma mulher palhaça que trabalha com isso e que leva para o palco, assim como a Lolita está fazendo, um tema tão importante e que faz parte da nossa vida, né? Que é o cuidado, que é criar filhos, e que ela fala da rede de apoio e fala também sobre os homens nisso tudo, né? Então tudo isso está me fazendo aprender muitas coisas e reconhecer muitas coisas também. Então tem, e outra coisa, a ideia maravilhosa que a Lolita teve de chamar em cada cidade uma mulher que seja palhaça da região ou da cidade, que trabalhe com isso, que tenha esse trabalho também na palhaçaria feminina. Isso está sendo maravilhoso, da gente conhecer essas mulheres palhaças e conhecer tantas mulheres incríveis aí nos municípios. Então, para mim, está sendo ótimo fazer parte desse projeto e eu espero também que vocês tenham gostado. Pessoal, Jaqueline Iepsen, porque eu não tinha dito o sobrenome dela, né? E aqui do meu lado tá o Leandro Gás, que é o nosso iluminador, e ele queria passar um recadinho aí sobre a experiência de ser homem, pai e assistir o espetáculo, porque para nós isso é bem importante, sabe? Porque o espetáculo ele não é só para mulheres, ele é livre para todos os públicos, ele é para a família assistir junto, né? Essa é a nossa ideia de cada vez mais compartilhar essas questões com todo mundo. Bom dia, galera. Então, aqui quem fala é o Leandro Gás, iluminador da companhia Las Brujas há 12 anos. Né? Participei de alguns projetos já dentro da companhia e a Lolita, que é a diretora da companhia, resolveu abrir um espacinho para que um homem tivesse espaço dentro desse trabalho que é direcionado para mulheres, né? Para o feminino, mas de certa forma é um recado muito importante para nós homens, né? Eu sou homem, tenho filho, sou pai, né? Moro com ele solo, nós dois, ele, desde os 11 anos dele, né? E consigo perceber e sentir bem o que vocês passam, vocês mulheres, né? Na maternidade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o homem não encara a maternidade como uma coisa a dois, né? E sim uma responsabilidade só da mulher.
né? Então é interessante ontem na plateia também ter visto um monte de homens com as suas companheiras, inclusive com filhos, né? E fica aquela esperança de que a pessoa que foi assistir reflita um pouco sobre o que viu, né? E sobre o que percebeu, tá? Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aí. Até uma próxima. Pessoal, então assim, para encerrar aqui esse bate-papo que a gente está tendo, eu gostaria de reforçar que este projeto só foi possível porque ele é financiado pela lei Paulo Gustavo, que incentiva a cultura, né? Porque cultura é muito importante, né? É uma questão de saúde energética, né? Uma questão da gente viver melhor, da gente poder rir, aliviar as nossas tensões, né? E riso de mãe é coisa séria, mas o riso de todo mundo é muito sério. Então a gente quer levar o espetáculo cada vez mais longe, e para isso a gente precisa, né, de espaços comprometidos com a cultura, que entendam que esse trabalho artístico ele é de extrema importância para a sociedade, né? Que nós artistas estamos aqui para trocar com as pessoas, para potencializar a arte local e para poder levar um pouquinho de respiro, de questionamento, né, e de novas possibilidades aí de pensamento para os lugares que a gente passa. Então a gente passou na outra semana em Boa Vista do Sul, ontem foi em Morro Redondo, vamos depois para Maquiné, Marau, Tuparandi, Manoel Viana, Tupanciretã, Estrela e encerramos em Ivoti, que é a cidade onde eu moro. Eu queria muito falar aqui para vocês o nome da minha ficha técnica, que é bem grande, mas que são pessoas incríveis que tiveram comigo durante toda a realização desse sonho, né? Desde o primeiro embriãozinho lá até o último botão que foi pregado, colado e ajustado, né? Então, na atuação, Lolita Goldschmidt, essa que vos fala, direção da Ana Fux, Carla Concai, Melissa Dornelles, a assistência de direção é da Calise Cabeda, a dramaturgia, Lolita Goldschmidt, Carla Concai, Ana Fux e Calise Cabeda. No cenário, Luciana Delacroix, assim, ó, caprichando todos os detalhes na construção dessa casa da hipotenusa. Na trilha sonora, a maravilhosa Karina Levitan, que está chegando agora no grupo, mas já está arrasando. Margarida Rasch no figurino e acessórios, que é uma grande amiga que trabalha com a gente desde o início da companhia. O Leandro Gas, que falou com vocês, é o nosso iluminador desde sempre, né, Leandro? Desde sempre. E a assistência de iluminação é da Calise Cabeda. A identidade visual, que tá belíssima, é da maravilhosa Bettina Nilsson. A captação de imagens do Juliano Ambrosini e a Iopo Filmes, que também é um grande parceiro da companhia desde muito tempo. A produção é da Hipotenusa Artes da Cena. A produção logística do Jack Garcia. Assessoria de produção, a Assuntina Produções Culturais, que é a companhia da Jaque Epsen, que também falou com vocês aqui, que é uma grande parceira, uma grande amiga. E a assessoria de imprensa é da Dona Flor Comunicações. É um grande prazer ter falado com vocês. Ontem na cidade estava a Marcela Buzetti, que é uma palhaça local. Ela mora em Pelotas, né, mas está representando aí a região funcional 5. Gente, foi um grande prazer trocar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Assistam, contemplem e dividam com as pessoas essa experiência. Até a próxima mesmo. Um beijo.